maravilhoso, né? Sim. Muito bem. Até porque o medo, tirando a questão do Halloween, o medo faz parte da condição humana, e o Halloween veio como um artefato cultural produzido a partir desse sentimento que todos têm, né? E é muito bacana observar e analisar esse sentimento em várias perspectivas, em várias óticas, sem preconceito e com bastante objetividade também, né? Sem se deixar levar por religiosidade e tal. Você pode fazer uma análise científica, fria, tranquila, né? Certo, Eliane? Certo. Vamos, você quer ler para nós as habilidades da semana, Eliane? Leio sim. Objetivo da aula: reconhecer os efeitos de sentido produzido pelo uso de ironia como recurso expressivo, a partir do aprender sempre. No Centro de Mídias, SP, identificar o valor expressivo da metáfora e da metonímia na construção coesiva de um texto. Então, está aí a figura de linguagem, né? Ironia e metáfora, que nós já trabalhamos tanto e vamos rever de novo. Porque toda vez que a gente fala em texto literário, nós trabalhamos com uma linguagem especial. Não é uma linguagem objetiva, mas é uma linguagem subjetiva. E as figuras de linguagem, elas são instrumentos do poeta, do escritor, para trabalho. Não tem como você fazer um texto literário sem usar esse tipo de linguagem conotativa, certo? Mesmo que a gente não saiba, não lembre os nomes, a gente vai perceber que, puxa, é um uso diferenciado da língua, porque é fora do sentido do dicionário, fora do sentido denotativo, que muitas vezes o escritor lança a mão, então, do recurso para poder sensibilizar o leitor. A gente trouxe aqui um vídeo da Casa do Saber, que tem sempre um assunto muito bacana, vocês devem pesquisar depois outros vídeos dessa instituição, e nesse caso, o tema foi Lima Barreto. Lima Barreto, alguém já ouviu falar desse escritor? Eliane, será que eles já conhecem Lima Barreto? Já ouviram, pessoal? Eu já ouvi. E aí, Osmar, o que você... Conte para nós o que você ouviu dele aí. Não, eu lembro de ter ouvido em algumas citações assim, mas o que ele fez ao certo eu não sei. Bem. Mais alguém, será que lembra alguma característica do Lima Barreto? Alguém lembra de alguma obra famosa dele? Já ouviu falar? Já estudou? O pessoal que está estudando para o Enem? Eu vi ele no Centro de Mídias, que eles estavam falando do último assassinato de Cazuza ou o primeiro? Eu não lembro. Não, Luísa, você vai lembrar já, que você vai ver esse trabalho aqui que a gente trouxe para vocês. Vamos falar sobre esse conto aí, Luísa. E porque é um autor bastante importante, o que ele não foi na época reconhecido, após a morte, ele foi, né, Eliane? Bem reconhecido. Por conta da sua... Ele já era um pré-modernista, ele foi muito atrevido na sua época e bastante contestado, assustou muito as pessoas. Mas a gente vai entender um pouquinho por quê, né, Eliane? Com essa professora aqui bacana, que vocês vão ouvir. Atenção. Eu vou desligar minha câmera para ver se melhora aí o som e a imagem. Eu gostaria de falar aqui com vocês sobre um personagem fundamental da nossa literatura e da nossa cidadania e da nossa agenda brasileira. Esse personagem é Lima Barreto, um escritor, jornalista, cronista, autor de muitas cartas, de vários diários, um autor fundamental. Bom, eu acabo de publicar um livro sobre esse personagem, Lima Barreto, que eu chamei Lima Barreto Triste Visionário. Lima Barreto era um personagem muito ambivalente, muito contraditório, como somos todos nós, né? Já passou aquela época que a gente considerava que biografia era um projeto agiográfico, um projeto enaltecedor. Enfim, biografia não é, e a gente tem que trazer as ambiguidades de cada personagem. Já
já no título eu tentei tratar com elas. Por exemplo, triste. Triste é um termo que Lima Barreto usava para definir a si mesmo. Ele foi um autor que faleceu muito jovem, com 41 anos de idade, sofreu muita discriminação. Então, triste é um termo de Lima Barreto, que quer dizer uma pessoa mais, enfim, desfalecida, mais deprimida. Mas, na nossa linguagem popular, triste é uma pessoa teimosa, certo? Se eu disser, olha, você é um sujeito triste, quer dizer que você não desiste. Então, veja uma ambivalência. Visionário. Visionário pode ser uma pessoa que enxerga longe, cheio de planos, mas visionário é também o louco, que enxerga tanto que não vê a própria realidade. E no caso de Lima Barreto, no seu livro mais famoso, Triste Fim de Policarpo Quaresma, é o Floriano Peixoto quem diz para o Policarpo Quaresma, porque Policarpo queria instituir o Tupi-Guarani como língua nacional. Floriano acha isso uma loucura e diz: Policarpo, tu és um visionário. Então vejam a ambiguidade da palavra. Visionário pode ser alguém que enxerga muito à nossa frente, que tem projetos. Visionário pode ser um alienado, uma pessoa que não é incapaz de ver. Esses exemplos aparecem no livro inteiro. Lima Barreto era considerado na sua época uma voz desagradável. Num contexto em que ninguém queria falar sobre a escravidão, todo mundo queria colocar a escravidão no passado, Lima Barreto insistia nas persistências do nosso racismo. Insistia também em como a nossa república era falha. Falava sobre os feminicídios, falava maridos, amantes, mulheres, não as matem. Por outro lado, ele também era contra o feminismo, porque ele dizia que o feminismo tinha abandonado a causa das trabalhadoras. Escrevia muito sobre corrupção, acusava os jornalistas de serem artificiais, acusava os literatos de serem peroba, como ele chamava, ou seja, de fazer uma literatura só de sobremesa. Lima Barreto era contra a Academia Brasileira de Letras. Tentou entrar 3 vezes, e cada vez que não entrava, falava mais mal dos nossos literatos. Lima Barreto era contra o futebol, criou uma liga, não teve nenhum sucesso, mas, ao mesmo tempo, ele falava que o futebol criaria a guerra. Ele escrevia no período entre guerras, ele escrevia nos anos 1918, 1920, entre a Primeira Guerra e a Segunda, e ele dizia, já nesse momento, como o futebol criava muito ódio. Vejam agora, nesse momento, como nós estamos tendo tantos problemas de racismo e tantos problemas de homofobia no futebol. Então, esse é um personagem ambivalente e que vale a pena por conta disso. Foi um escritor combativo, foi um escritor que teve a coragem de transgredir, e um escritor que nunca foi tão atual, nesse momento em que a nossa república anda tão falha, nesse momento em que a nossa democracia anda quase que patinando. Lima Barreto mostrou como o verdadeiro exercício da cidadania e da democracia é feito com a diferença e com o debate, com a provocação, com a diferença. Eu sou uma historiadora, uma antropóloga. Todo historiador tem medo do anacronismo, ou seja, tem medo de tirar um autor do seu contexto e trazer para o nosso, mas no caso de Lima Barreto é quase uma obrigação. A gente entender como ele foi uma voz solitária, uma voz intransigente, mas que nunca deixou de se bater pela nossa cidadania e a nossa democracia. Nesse sentido, ele foi uma espécie de Dom Quixote, ou seja, ele não enfrentou moinhos, mas enfrentou uma espécie de moinho simbólico que estava de alguma forma implantado nessa que foi a nossa república, a primeira república, mas que persistentemente continua a mostrar como, enfim, vivemos no entrave e vivemos com os problemas de uma república que é falha, incompleta e que precisa ser, de alguma maneira, desafiada por todos nós brasileiros. Pessoal, vamos abrir agora o microfone e comentar esse vídeo. Às vezes a gente não entendeu alguma palavra ou queria comentar um pouquinho sobre o que ela apontou, não é, Eliane? Ela falou várias coisas aí. Vamos ver o que a gente pode conversar acerca desse vídeo? Eliane, microfone.
Tem alguma dúvida? Ficou para vocês aí? Tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar? No começo, ela falou que que biografia não são agiografia. Alguém sabe o que é uma agiografia? Vida de santos, pessoas puras, pessoas sem erro. Então, ela já começa apontando que ela não vai falar de uma pessoa perfeita, porque ninguém é perfeito. Todos nós temos contradições, falhas, limites, né? Às vezes a gente, sem querer, irrita alguém, ou decepciona alguma pessoa, mesmo sem querer, por conta das nossas limitações mesmo. E não foi diferente com o Lima Barreto, apesar de ser reconhecido como um grande escritor, também foi contraditório. Alguém lembra alguma contradição que ela apontou no vídeo? Querer entrar para a Academia de Letras e depois falar mal. Osmar, olha que beleza. É uma sacanagem eu estar perguntando isso, porque vocês só viram uma vez o vídeo. Mas como a gente tem pouquinho tempo, né, Eliane? Senão a gente tem que ver novamente e fazer assim. Olha, ele era... né? Isso. O Inácio, aqui o José Inácio está falando que ele era contra o futebol por ele achar que traz guerras. É verdade. Eu não sei se isso seria... E depois ele fundou alguma coisa que foi um fracasso, né? Um esporte lá, uma liga, não sei o que foi, porque ele era contra o que estava institucionalizado. Enfim, são contrariedades, são contradições que a gente percebeu na fala da historiadora. Por que será que que a gente poderia apontar nesse outro foco? Por que será que é tão atual Lima Barreto? Vamos pensar em termos do nosso contexto sociopolítico. O Eduardo, o José colocou aqui, tudo que dava errado, ele ficava contra. Sim. E o Osmar falou pelas críticas que ele realizava. Muito bem. Então, nós vivemos mesmo, Osmar, uma época de muitas críticas, até por conta das redes sociais, né? E uma polarização. Na época, não sei se vocês perceberam na fala da professora, o Lima Barreto, ele tinha críticas severas ao sistema republicano que tinha acabado de ser imposto aqui no nosso país, até por meio de um golpe. Né, a gente sabe que as Forças Armadas levaram aquela carta, lembra uma última aula, né, Eliane, que nós até colocamos o slide lá, o Dom Pedro II recebendo a carta que ele deveria se retirar do Brasil, e foi considerado pessoa não grata lá no exterior, até a esposa dele faleceu de tanta tristeza, porque ela amava o Brasil, a princesa. E o Brasil é isso, né, um país que também é cheio de contradições. E, na época, muitos jovens eram a favor da República, e Lima Barreto era um jovem também questionador, e ele não era a favor da República, também tinha críticas, tecia críticas acerca do que estava acontecendo ali. E ele tinha razões para isso, né? Por quê? Porque nem tudo são flores e nem tudo é tão bonito. Então, não existe o bem e o mal, né? Existem pessoas contraditórias em qualquer lado que elas estejam. Então, a gente não pode ser inocente de se posicionar num lugar achando que ali tem a perfeição. O Lima Barreto reconhecia, na época, pessoas se fazendo passar por muito inteligentes, muito cheios de títulos e tal, e que, na verdade, tinham interesses escusos, e ele ficava muito bravo com essa hipocrisia, né, postura hipócrita de muitos. Mas, ao mesmo tempo, ele queria estar com os reconhecidos na época, aos quais até ele tecia críticas, e queria estar lá numa cadeira da academia, junto com os outros escritores, e depois, não sendo aceito, falava mal e tudo mais.
enfim, nós também vivemos tempos hoje no Brasil de posicionamentos muito rígidos e as pessoas, às vezes, parece que esquecem que todos somos contraditórios e ambivalentes e erramos e não existe o bem e o mal, assim, né, em questões... Professora, Oi, Sara. eu acho melhor a professora Eliane desligar o microfone dela, porque a hora que a professora Maria Cecília começa a falar, dá eco no da professora. Acho que agora fica melhor. Bom, então a Eliane vai fazer assim, ó, e eu vou fechar o meu e você abre o seu. Falou, Sara? Bom, a gente... É isso aí. Então, a Sara mandou, tá mandado. Eu vou fechar o meu, a professora Eliane vai comentar um pouquinho da vida do Lima Barreto. Aqui a gente tem nesse slide muitas fotografias, e vocês já podem perceber a etnia do Lima Barreto, né, pelas fotos, a gente tem alguns traços aí que a gente percebe. E aí a professora Eliane vai ler. Eu vou fechar aqui, Sara, para não dar eco. Aí, vamos lá, fechando. Muito bem, Sarinha, vamos lá. Então, Lima Barreto, filho de uma antiga escrava e de um madeireiro português. Sua mãe foi educada com esmero, sendo professora da 1ª à 4ª série. Ela faleceu quando ele tinha apenas 6 anos. E João Henriques trabalhou muito para sustentar os 4 filhos do casal. João Henriques era monarquista ligado ao Visconde de Ouro Preto, padrinho do futuro escritor. Talvez as lembranças saudosistas do fim do período imperial no Brasil, bem como as remotas lembranças da abolição da escravatura na infância, tenha vindo a exercer influência sobre a visão crítica de Lima Barreto sobre o regime republicano. Em 1911, publicou o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, nas páginas do Jornal do Comércio, pagando do próprio bolso a edição em livro lançada em dezembro de 1915. Nesta época, tornaram-se mais agudas as crises de alcoolismo e depressão do escritor, o que provocou sua primeira internação no hospício em 1914. Aí a gente viu o nome do grande romance que vocês precisam conhecer, do Lima Barreto, porque é tema de toda a avaliação aí vestibular, cai demais, o que cai de Lima Barreto, principalmente, é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas é importante vocês conhecerem essa forma de encarar o mundo, porque também é bastante citada em questões, e aí vocês podem perceber, quando houver aí uma questão que trate desse período pré-modernista, já vão perceber se é o Lima Barreto ou não por conta disso. Vocês vejam só, ele tinha uma visão crítica sobre o regime republicano por conta das lembranças da abolição da escravatura. Então, talvez hoje, nos dias que nós estamos, a gente enxergue a abolição da escravatura como algo que esteja apenas na mão dos republicanos, mas não, né, os monarquistas também tinham essa bandeira, e foi a princesa Isabel quem decretou a abolição da escravatura. E outro dia eu até estava assistindo, tem um documentário na Prime Video, eu acho, sobre as fazendas imperiais brasileiras. É muito bacana, eu recomendo, vocês vão ver fazendas que ainda estão de pé, e vão ouvir um pouquinho da história do Brasil ali, visitando cada fazenda. Algumas fazendas foram transformadas em hotéis de luxo até, outras nem tanto, e outras ainda estão em fase de abandono, com os herdeiros, mas sempre muito interessante nós ouvirmos as histórias. E uma delas é que a princesa Isabel, sendo bastante acuada, e o imperador, por essa questão abolicionista, precisavam abolir, né, a escravidão no Brasil, porque o mundo todo cobrava isso do Brasil, porém, o Brasil ainda tinha sua mão de obra nessas fazendas do café, que tinham trazido ouro, né, para o Brasil, o ouro negro era o café. Elas estavam baseadas ainda na mão de obra escrava, não havia tido ainda essa transição para uma mão de obra adequada, salariada.
E aí, o que aconteceu? Que da noite para o dia, essas fazendas, muitas quebraram, porque o café estava todo no pé, não houve tempo para colher o café, um grande prejuízo, ficaram endividados com o Banco do Brasil, essas pessoas todas, então empobreceram, foi assim uma desgraça muito grande para esses fazendeiros. Então é bacana a gente desmistificar um pouco a história e perder um pouco o romantismo, que as coisas são sempre difíceis e duras, né? Eu acredito que a princesa Isabel ficou entre a cruz e a espada, tinha que tomar uma decisão, mas sabia que ia quebrar um monte de gente, ia endividar muitos, enfim, é complicado, né? Então, é sempre bom a gente perder o olhar romântico aqui e analisar um pouquinho. Vamos ver o que temos no slide número 5. Aí, Luísa Kay, chegou aquilo que você queria. Quem vai ler para nós aí o primeiro parágrafo deste conto que está no Aprender Sempre, volume 3? Vocês têm o PDF desse caderno, né, Eliane? Vocês receberam esse material, o livro físico, o caderno mesmo do Aprender Sempre ou não? Sim. Sim? Ah, ótimo. Então, nas aulas que nós formos trabalhar esse material, vocês podem usar o caderno aí na casa de vocês. Quem gostaria de ler esse primeiro parágrafo, por favor? Eu leio, Pro? Pode ler, Sara. Pode ler o primeiro parágrafo. Começa pelo título, tá? Peraí, eu vou aumentar um pouco a tela aqui. Ótimo. É para enxergar, né? Lê a primeira parte do conto a seguir e em seguida responda as perguntas. O único assassinato de Cazuza. Hildegardo Brandão, conhecido familiarmente por Cazuza, tinha chegado aos seus 50 anos e poucos. Desesperançado, mas não desesperado. Depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito, diante das injustiças que tinha sofrido, em todas as coisas nobres que tentara na vida, viera-lhe uma betude de santo e uma calma grave de quem se prepara para a morte. Vamos comentar, Sara, um pouquinho, aí a gente vai abrir para todos os alunos, né, professora Eliane, esse primeiro parágrafo, quando diz ali, desesperançado, mas não desesperado, o que isso quer dizer? Ih, meu Deus do céu. Tem uma diferença nesse significado. Qual é, Sara? Vamos pôr no chat, vamos ajudar a Sara. Nossa Senhora. O Osmar disse que o desespero imposto por ele. Desesperançado, mas não desesperado. Ele não tem medo do que está por vir. Diz a Luísa Kay. Muito bem. O que será? Imagine você desesperançado. É sem esperança. Como já diz o nome. Isso, Sara. Ter esperança é você acreditar que as coisas vão melhorar. E quando você fica desesperado, você imaginou alguém, alguém já viu alguém desesperado? Eu já. O que essa pessoa faz, Sara, quando ela está desesperada? É porque ela quer. Porque ela, quando ela não acha alguma coisa que ela tá tanto procurando, aí ela quer achar, mas não consegue, aí ela corre atrás de tudo quanto é coisa, e ela afobada vai atrás. Ó, a Mari colocou aqui, ó, apavorada, né? A pessoa fica apavorada, agitada. Isso mesmo, fisicamente a gente já vê
a pessoa perde o controle racional e se deixa levar pelo emocional. Então, ela começa a gritar, às vezes, andar em círculos, sair correndo, coisas que parecem não ter sentido e coisas que não irão realmente ajudar a resolver o problema. Então, o desespero, ele não é bem-vindo em situações que precisam de uma solução. Por quê? Porque a pessoa perde o racional. Veja, esse homem, ele não estava desesperado, mas ele estava desesperançado. Ele esperava que nem um beatitude de santo, que significa a pessoa que não sai mais daquela linha, não vai sair gritando, nem correndo, nem coisa nenhuma. Ele vai ficar com aquela cara de repolho na banca da feira, assim. Calma grave, de quem se prepara para a morte, assim. Né? Quem mais vai ler agora? Olha, a Sara deu um show, hein? Muito bem, Sarinha. Quem é o próximo aluno agora? Vamos, turminha, vamos acordar. Agora vocês reclamam que 9 horas é muito cedo. A aula hoje foi às 10. Vamos lá. Quem pode ler o próximo? Eu posso ler pro. Vai lá, Luísa. Ler inteiro? Pode ler inteiro? Pode ser. Pode ler, sim, Lin. Tá bom. Tudo tentara e em tudo mais ou menos falhara. Tentara formar-se, foi reprovado. Tentara o funcionalismo, foi sempre preterido por colegas inferiores em tudo a ele. Mesmo no burocracismo. Fizera literatura, e se de todo não falhou, não, li certo? E se de todo não falhou, foi devido à audácia de que se revestiu, audácia de quem queimou os seus navios. Assim mesmo, todas as picuinhas lhe eram feitas. Às vezes, julgavam-no inferior a certo outro, porque não tinha pasta de marroquim. Outras vezes, tinham-no por inferior a determinado antologista, porque semelhante autor havia, quando encostado ao consulado no Brasil, em Paris, recebido como presente do Sião uma bengala de legítimo junco da Índia. Por essas do rei e outras ele se aborreceu, e resolveu retirar-se da liça. Com alguma renda, tendo uma pequena casa num subúrbio afastado, afundou-se nela. Afundou-se nela aos 45 anos para nunca mais ver o mundo, como o herói de Jules. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Como o herói de Jules Verne no seu Nautilus. Comprou os seus últimos livros e nunca mais apareceu na Rua do Ouvidor. Eu não consigo ver porque o nome tá em cima agora. Eu não consigo ler a última linha. Não se arrependeu nunca de sua independência e de sua honestidade intelectual. Isso. Aí, ó. Perceberam aí, até o pessoal que comentou no chat, e os demais, o José Inácio, o Osmar, a Luísa, e os demais, perceberam a ironia dele quando ele fala aqui, ó, ele estava bem chateado, ele estava chateado por muitas coisas, né, ele tinha sido reprovado e tal, e quando ele fala que tentaram o funcionalismo, foi sempre preterido por colegas inferiores a ele. Então, ele tinha capacidade, ele tinha bagagem cultural, mas ele era preterido, ou seja, deixado para trás. E outro passava na frente. E por quê? Porque ele não tinha pasta de marroquim. Marroquim era um material nobre para confeccionar pastas, era um couro fino. Ele era pobre e não podia ter a tal da pasta. Então, o outro que tinha, mas muito melhor arrumado, melhor trajado, com objetos mais bacanas, como essa pasta,
muitas vezes pareciam superiores a ele. E ele faz essa crítica aqui, ó. Tem um termo que está entre aspas, que é a cereja do bolo da ironia. Quem vai falar qual é esse termo? Vai lá, vamos lá, gente. Coloca no chat. Ai, meu Deus, qual é? Bom, vou quebrar o galho, porque já são 10h39, né, Eliane? O negócio tá meio ruim. Olha lá, encostado! Muito bem, Osmar. Você tá Muito bem. encostado no consulado, um baita de um emprego, e o nosso protagonista aí fala que ele estava encostado. Isso quer dizer assim, parece uma pontinha de dor de cotovelo, na verdade é uma crítica, uma ironia. É uma pessoa bastante amarga, chateada, né? E aí o conto segue adiante. Eu vou ler rapidinho para a gente não perder aí um tempo. Aos 53 anos, não tinha mais um parente próximo junto de si. Vivia, por assim dizer, só, tendo somente a seu lado, um casal de pretos velhos, aos quais ele sustentava e dava ainda por cima algum dinheiro mensalmente. A sua vida, nos dias de semana, decorria assim. Pela manhã tomava café e ia até a venda, que supria a sua casa, ler os jornais, sem deixar de servir-se com moderação de alguns cálices de Paraty, de que infelizmente abusara na mocidade. Voltava para casa, almoçava e lia os seus livros, porque acumulara uma pequena biblioteca de mais de 1000 volumes. Quando se cansava, dormia, jantava e se fazia bom tempo. Passeava a esmo pelos arredores, tão alheio e soturno, que não perturbava nenhum namoro que viesse a topar. Aos domingos, porém, esse seu viver se quebrava. Ele fazia uma visita, uma única, e sempre a mesma. Era também a um desalentado amigo seu, médico de real capacidade. Nunca o quiseram reconhecer porque ele escrevia propositalmente e não propositadamente, de súbito e não a súbitas, etc., etc. Tinham sido colegas de preparatórios e muito íntimos, dispensavam-se de usar confidências mútuas. Então, a gente vê essa crítica aí no final, sobre a forma de expressão, que não era tida como a culta, então o médico já era também considerado inferior. Então, são duas pessoas ressentidas falando aí e tecendo críticas, né? Então, a gente tem o glossário, né, tristonho, melancólico, antologista, autor de antologia, Júlio Verne, famoso romancista francês. Eliane, faz para ele as perguntas aí, vamos ver se alguém coloca no chat, para a gente encerrar essa aula bem legal, e podem escrever. Que tipo de conto é esse? De humor, terror, romance? Explique sua resposta. E aí, gente? Qual é o gênero, né? Do que se trata esse conto? Qual que é o estilo? Coloca aí no chat. Não vão arriscar? A gente tem que ver, né, Eliane, o objetivo. Qual é a finalidade do autor? Será que ele queria que as pessoas, ao lerem esse conto, ficassem com medo? Como se fosse um conto de terror? Ou será que ele queria fazer humor? É uma sátira? É uma crítica baseada no humor? Ou será que é romântico, tem uma história de amor? Porque o gênero é um conto, é uma narrativa, porém, que tipo de história que está contando? Os outros dormiram. Vamos, gente. Vamos lá. O Osmar diz que é uma crônica. O Eduardo, humor. Ó, Osmar, tá falando que é um conto, tá? Então, não é uma crônica. Mas tem aquilo que a crônica tem bastante, que o Eduardo já falou aí, né? Humor. A crônica muitas vezes traz humor, é isso aí, é humor mesmo. Traz humor e baseado na ironia, que é um estilo de escrever
tirando, vamos dizer, sarro do outro, né? Mas você percebe um despeito na fala, né? O tempo inteiro, né? Ele utiliza a ironia. O Eduardo tinha certeza. A ironia naquela palavra entre aspas, é um irônico. Sátiro. Muito bom, hein? A Luísa Kay, eu vi muitos professores falando que ele queria deixar as pessoas em dúvida em relação ao Cazuza ser um assassino. Olha, se você ler o conto inteiro, vai por esse caminho mesmo. Isso, no Centro de Mídias foi falado isso, né, Luísa, sobre esse conto também. E realmente, é para deixar na dúvida. Uau. Segunda questão, podemos passar, Cecília? Estamos 5 minutinhos aí. Manda bala. Descreva com suas palavras a personagem desse conto. Como que era a personagem desse conto, gente? Vamos pensar um pouquinho. Vamos lá, turminha. A gente pode lembrar do que a gente leu, né? Que ele era desesperado? Não, ele era... Desesperançado. Isso. Olhar soturno, algumas palavrinhas que eles usaram, né? Uma pessoa que tinha desistido de muitas coisas. Agora vem uma pergunta aí do tipo de narrador, né, Eliane? Que tipo de narrador o conto apresenta? Vamos lá. Qual era o narrador desse conto? Primeira pessoa? Terceira pessoa? Como que era esse narrador? Ó, vamos ler esse pedacinho para a gente tentar entender. Aos 53 anos, não tinha mais um parente próximo junto de si. Vivia, por assim dizer. Quem vivia? Ele. Será que a gente já tem uma ideia? Muito bem, muito bem. Terceira pessoa, exatamente. Um narrador que observa não está junto, né? Então, a gente, quando tem dúvidas nisso, a gente volta na leitura e tenta ver se é o eu que está falando, eu dormi, eu saí, ou se é o ele, né? Se é o narrador personagem ou se é o narrador observador, né? E nesse caso aí, narrador é observador. E a última, Eliane? Em depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito, diante das injustiças que tinha sofrido em todas as coisas nobres que tentava na vida, o termo destacado está empregado em sentido real ou pretende sugerir o contrário? Então, todas as coisas nobres é um sentido real ou não? O que vocês acham? Quer saber se tem ironia aí, né, Eliane? E aí, gente? Vocês acham que ele está usando de ironia? O Eduardo acha que sim. E os demais alunos? Também acho. É real, né, também. Porque, real, Sara? Ele tenta sugerir o contrário, não é? Sara, é que realmente as coisas parecem que são muito nobres, ou ser um funcionário público é nobre, principalmente lá no século XIX. Era muito nobre, era um posto que todo mundo queria. Só que ele usa de ironia, por quê? Porque ele vê ali, atrás daquela escrivaninha, com aquela mala chique, uma pessoa hipócrita naquilo que ela não sabe, ela finge que é, mas não é, ela arrumou aquilo ali por um favor de não sei quem. Então, ele usa de ironia nesse caso. Não que não seja nobre, realmente, Sara, eram coisas nobres, mas quando o escritor fala aqui, ele fala com uma raivinha, porque, na verdade, essas pessoas deixavam o que era nobre não tão nobre assim, né? Então, tem muita ironia.
E aí se justifica lá na parte que ele fala dos encostados, né? Então ele deixa bem claro aí que é uma ironia mesmo. Muito bem, gente. Muito bem. Nós temos, para terminar, uma fala aqui sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, Eliane? As atividades que a gente vai propor acerca da quinzena, a gente vai ainda fazer, né, Eliane? Porque nós ainda nós vamos elaborar. E aí vocês prestem atenção no class de vocês, que vai aparecer, né, a atividade. E aí a gente pode terminar com essa breve colocação de uma leitora do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o principal livro do Lima Barreto, que vocês não podem deixar de conhecer, porque é tema de muitas provas, questões, vestibulares, né? Cecília, só antes de você colocar o vídeo, eu pesquisei sobre o Lima Barreto e algo que eu acho interessante que eles saibam foi que acho que talvez até os alunos tenham assistido, tenham visto, que a obra, né, do Lima Barreto, eles usaram várias obras deles, não foi só o Triste Fim de Policarpo Quaresma, para a produção da novela Fera Ferida, da Globo. Então, essa novela foi uma homenagem, né, ao Lima Barreto. E aí foi uma mistura de várias obras dele, o Triste Fim de Policarpo, a Recordação do Escrivão, o Cemitério de Ossos, O Homem que Sabia Javanês. E, na época, eu assisti essa novela. E eu não fazia ideia disso. Eu sempre estudei sobre o Lima Barreto e eu não sabia que essa novela tinha sido baseada aí nas obras do Lima Barreto. Foi uma adaptação, né, que eles fizeram aí, né, essas obras dele aí na novela Fera Ferida. E ele também foi homenageado em 1982 pela Escola de Samba Unidos da Tijuca. Fizeram um samba enredo da Escola de Samba em homenagem ao Lima Barreto, no Laço Pobre Mais Vivo. Interessante, umas curiosidadezinhas aí sobre o autor. Aí a gente pode... Muito bacana, Eliane. Inclusive, O Homem que Sabia Javanês também é outro conto famosíssimo que vocês devem tomar conhecimento, né, Eliane? É bem interessante, viu, gente? Para quem quer indicação aí para o Enem, para os vestibulares, Lima Barreto é ótimo que vocês leiam. Vamos lá. Então, vamos lá. Fechar aqui a minha câmera, o microfone. Eu li o Triste Fim de Policarpo Quaresma pela primeira vez quando eu estava no ensino médio e foi uma grande surpresa, porque muitas vezes a gente tem alguma birra com os livros recomendados pela escola, mas o Triste Fim era diferente, ele tem uma linguagem fácil, apesar do personagem não ser ali exatamente a pessoa com quem você se identifica, mas você acaba criando uma certa simpatia por ele, ao mesmo tempo que você não se conforma um pouco com as coisas que ele vai fazendo, porque ele cria algumas confusões, mas naquela época foi um livro que eu gostei muito de ter lido. E agora, enfim, centenário, eu peguei para reler, e o que mais me impressionou é o quanto os temas que ele trata, o patriotismo, o nacionalismo, a gente para pensar e ver o quanto eles são atuais, e o quanto é incrível, na verdade, que ele estivesse discutindo isso até mesmo antes da semana de 22, né, que, enfim, foi um marco no Brasil, e que aqui, enfim, ele está tratando do que é de fato ser brasileiro, e o mais impressionante, eu acho, é como o personagem faz isso, como o Policarpo faz, porque é uma coisa que ele vai pegando pequenas coisas, como, por exemplo, a coisa dele aprender a tocar violão, que é uma coisa totalmente não aceita para a classe social dele, para o tipo social que ele representa ali dentro daquela sociedade, mas ele começa a fazer isso e começa a incomodar as pessoas. Então, é a partir de pequenas ações que, enfim, não ferem uma pessoa de forma, enfim, violenta, mas que incomodam e que fazem com que a
pessoa reflita sobre os comportamentos e enfim, sobre uma série de coisas que é o que ele quer, justamente. Então, parece que é uma espécie de terrorismo poético, tudo que ele vai fazendo durante o livro. Então, acaba sendo uma grata surpresa. Uma alegria estar aqui, né, Eliane? A gente vai planejar as atividades e retorna lá no CLES. Adorei, Eliane, acho que a gente vai fazer mais vezes juntas. Eu acho que a gente devia fazer juntas. Muito bom. O que vocês acham, Amanda? Sempre um prazer aqui estar com você também. E aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, ainda tem uns minutinhos aí, pode... 1 minuto, tá? Vamos colocar, já passamos do tempo, mas 1 minuto aí para dúvidas. Quiserem falar alguma coisa. Aberto aos comentários, né, Eliane? A gente precisa disso daí. Isso, devolutiva de vocês. Pode sair sim, Kaique. Não era bem que eu ouvir, mas tudo bem. Pode, Kaique, pode. Muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. E fica aberta aí também para quem quiser perguntar alguma coisa. Falou. Tchau, Osmar. Por nada. Vitor, Luísa, tchau. Thaís. Beijo. Beijo, gente. Beijo, Li. Vou lá para a terceira série. Beijo, professoras. Beijo, Lívia. Tchau, obrigada. Depois a gente alinha para fazer as atividades, então. Sim. Beijinho. Tchau, professoras. Tchau, gente. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Depois você manda a lista de presença, Cecília, por favor. Ela foi engolida aqui, mas eu tenho fé que ela está aqui. Não sei aonde. Eles manda para mim, eu mando. Sim. Então tá bom. Beijo, Tchau. gente. Tchau.